Você já acordou com muito medo, muita raiva ou com alguma emoção forte por causa de um sonho, só para em seguida de repente esquecer tudo o que tinha acontecido? A gente pode ter alguns bons motivos para isso acontecer. Os sonhos sempre foram uma fonte de especulação e de mistério, não só sobre o significado deles, mas também sobre o motivo para a gente poder sonhar. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, só que o sono não ocupa de longe 1/3 das pesquisas sobre o que o nosso cérebro faz. Então, mesmo o motivo de a gente sonhar ainda não é completamente certo. Mas esquecer os sonhos pode ter a ver com o papel que eles têm ou com o papel que o sono tem pra gente. Uma das explicações mais básicas para o sono é a noção de que ele ganhou importância depois de surgir entre os organismos. O sono não teria começado como uma necessidade, mas sim como uma adaptação para poder economizar energia. Mesmo outros organismos, como as plantas e as bactérias, têm um período de inatividade em uma parte do dia. Como a noite para as plantas, quando não adianta manter todo o metabolismo funcionando, já que não tem sol para poder cumprir a produção de energia. E o mesmo acontece com os animais. Os herbívoros ou até os carnívoros têm uma hora ou um turno preferido do dia onde se alimentam, com a diferença que os carnívoros podem passar muito mais tempo parados do que os herbívoros, que precisam ficar em alerta. E o que fazer nesse resto do dia? Descansar e poupar energia. Melhor ainda se entrar em um estado que reduz ainda mais o gasto de energia, como modo de economizar a bateria do celular, que checa menos informação de fora e apaga a tela, ou seja, dormir. Uma vez que você tem esse período com menos atividade, começa a ser mais produtivo para várias outras funções do corpo mesmo acontecerem nessa hora. Você precisa fazer a limpeza ou a reforma de um escritório que é muito movimentado? Melhor fazer quando esse escritório está fechado. Precisa fazer a limpeza das células do cérebro? Melhor fazer isso durante o sono. Precisa regenerar os seus músculos ou reparar o sistema imunológico? Aproveita o sono. E precisa cuidar da memória? Acertar o que foi aprendido durante o dia? Refinar o que é importante e descartar o que não importa mais? Aproveita o sono também. Aliás, tudo indica ser justamente isso que a gente tem para ter uma fase específica do sono. Entre os mamíferos e pelo menos entre as aves também, nós desenvolvemos um tipo especial de sono que é o sono REM, de Rapid Eye Movement, porque olhando de fora é quando a gente vê os olhos da pessoa dormindo, se mexendo de um lado para outro, por baixo das pálpebras mesmo. Essa é a fase do sono em que os nossos músculos relaxam e a gente sonha. E parece que, pelo menos em humanos, a fase REM também é usada para poder reorganizar a memória quando a gente descarta o que não foi importante durante o dia e consolidamos o que tinha de mais importante para guardar. Uma hipótese sobre como a gente esquece os sonhos vem inclusive dessa noção de que os sonhos não ativam o cérebro como as nossas experiências conscientes ativam. Por essa ideia, a gente teria um gradiente de experiências que vai do que a gente vive e registra enquanto a gente está concentrado e focado em alguma coisa, dedicando bastante recursos para isso no cérebro, até quando a gente está bastante distraído, ou devaneando, ou sonhando acordado, gerando pensamentos que vão ser esquecidos logo depois. Os sonhos estariam aí nesse ponto de pensamento mais vago, que não precisa ocupar recursos do cérebro como a nossa memória. Além disso, os sonhos não teriam os elementos repetitivos que nos ajudam a memorizar alguma coisa quando a gente aprende. Só no caso dos sonhos mais emocionais, mais marcantes ou até mais bizarros, que a gente dedicaria mais recurso para guardar isso. Só que algumas coisas ficam de fora dessa ideia ou dessa hipótese, principalmente a relação mais direta entre o sono e a memória. A gente pode lembrar dos sonhos regularmente, a questão é que pode ser por pouco tempo. Em experimentos em que as pessoas são acordadas durante o sono REM ou logo depois, elas podem lembrar dos sonhos em detalhes e descrever, para muitas vezes esquecerem logo em seguida o que sonharam. Ou seja, pessoas que não sonham por dias, meses ou anos, na verdade continuam sonhando, só não continuam lembrando o que aconteceu. Em um estudo comparando pessoas que lembravam muito dos seus sonhos com pessoas que quase nunca lembravam, quem lembrava mais dos sonhos acordava mais fácil com barulhos e quando acordava ficava despertado por mais tempo.
Permanecer acordado por pelo menos 2 minutos no meio do sono parece ter sido necessário para os sonhos entrarem para a memória. Por essa ideia, a função desse esquecimento seria meio que um efeito colateral da organização da memória, no sentido de que a gente está com a memória bem ocupada para registrar o que aconteceu durante o dia e esse recurso acaba não sendo usado para poder registrar os sonhos que a gente tem durante a noite. Só que pelo menos nos camundongos, o que a gente descobriu é o contrário. Não é que a memória está ocupada demais para registrar o que acontece quando a gente sonha, mas sim que o processo de esquecimento é que é bastante ativo durante o sono. Durante o sono dos camundongos, eles ativam neurônios lá no hipotálamo do cérebro que produzem hormônios que parecem atuar diretamente na região que consolida as memórias e servir para limpar as memórias e esquecer alguma coisa que se passou. Quando ativaram esses neurônios na hora da consolidação de memórias, a memorização deles ficou pior. Já quando atrapalharam esses neurônios, os camundongos passaram a lembrar mais do que eles aprendiam. Tanto lembrar de objetos novos que eles estavam aprendendo o que eram, quanto lembrar de associações, como tal cheiro corresponde a tal comida, ou tal objeto é novo e merece ser mais inspecionado do que outro que já era conhecido. E esse processo de desligar os neurônios que produzem esse hormônio só interferiu na formação de memória quando isso foi feito durante a fase de sono REM, mas não em outras horas do sono. Ou seja, esse processo de limpar a memória acontece mesmo enquanto a gente está sonhando. E não são só os sonhos que acabam sendo esquecidos nessa hora, mas também o que a gente passou durante o dia e não precisa mais ser lembrado. Enquanto a gente está distraído sonhando, a equipe de limpeza do cérebro está trabalhando e está fazendo a rapa em tudo o que vai atrapalhar o cérebro, limpando a bagunça do dia, enquanto uma coisa ou outra acaba sendo guardada de verdade e a gente memoriza. Tanto que quando inativaram de vez esses neurônios nos camundongos, eles melhoraram a memória e de maneira permanente. Mas antes de você achar que é uma boa ideia fazer isso com o seu cérebro, para poder lembrar de alguma coisa ou para poder memorizar mais conteúdo para uma prova de repente, nos camundongos com mais memória, eles também ficaram mais lentos em lembrar das coisas. Ou seja, se esse tipo de achado se confirmar, isso acaba mostrando que o nosso processo de esquecimento das coisas é ativo. Não é que a gente deixa de lembrar muitas coisas. É que o cérebro trabalha no fim do dia para limpar a casa e se desfazer do que não precisa continuar ocupando espaço e recurso. E aí os sonhos passam por esse processo também. Então não seria o caso dos sonhos de quem acabou de ser acordado ainda não terem sido registrados na memória, mas sim que esses sonhos ainda não foram apagados da memória. Talvez para deixar mais espaço para o que realmente aconteceu e a gente precisa lembrar de verdade, ou até como uma proteção contra o que a gente estava sonhando. Uma das especulações sobre o motivo de sonharmos é a de passarmos por situações perigosas, tensas ou complicadas nos nossos sonhos para poder aprender a agir nessas situações sem ter que passar pelo problema real. Por isso a gente teria sonhos estressantes ou sonhos com conflitos e com várias situações tensas. Os pesadelos seriam meio que uma simulação segura onde a gente pode enfrentar os medos sem se machucar. E aí, não registrar o que nós sonhamos seria uma forma de nos proteger da confusão que poderia acontecer entre o que é real, o que nós passamos enquanto estávamos acordados e o que a gente simplesmente sonhou. Imagina, por exemplo, se você sonha que alguém fez alguma coisa de errado ou que você passou por um problema e de repente acordar e continuar pensando que aquilo realmente aconteceu por vários dias ou até por vários meses depois. Então, da próxima vez que você for se queixar da sua memória, vale saber do que esse processo já não te poupou de lembrar. Agora, se você quiser ter boas memórias ou se você quiser ter coisas legais para memorizar e aprender, aproveita, se inscreve aqui no canal, assina os nossos vídeos para poder receber as próximas conversas e se você já está inscrito no canal, já recebe os nossos vídeos regularmente e gosta do que vê por aqui, pense em de repente se tornar um membro do canal. A gente tem várias categorias de membros com contribuições bem pequenas ou grandes para quem quiser ajudar a gente como puder. É uma boa se você curte o que vê por aqui. Obrigado.